Bom dia, estamos aqui com mais o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar o professor Ivo Carraro, ele é psicopedagogo, e vamos abordar um assunto que assim, as crianças perguntam, as pessoas, e muitas pessoas perguntam, estudar para quê? Ou para que precisa continuar estudando, né? Hoje a gente observa muito os adultos, pessoas que já há muitos anos abandonaram, pararam de estudar, voltando aos bancos escolares. Para que precisa isso? É necessário mesmo? Vamos conversar aqui. Professor Ivo, bom dia, professor. Bom dia, prazer grande estar por aqui. Bom, então, professor, da onde é que vem essa necessidade? Quer dizer, é do mundo moderno isso ou é uma necessidade humana? Da onde é que vem essa? Temos que estudar mesmo para a vida toda agora? É inerente ao ser humano a busca pelo conhecimento. Eu gosto sempre de fazer com que as pessoas pensem sobre isso. É muito comum, eu trabalho com escola a vida toda, um diálogo, por exemplo, entre um filho e um pai. E o filho diz para o pai, pai, estudar para quê? E geralmente o pai diz, estudar para ser alguém na vida. Mas o filho diz, mas para que ser alguém na vida? E nesse questionamento o pai fica um pouco sem algumas respostas, sem respostas. Ou dá uma resposta que não é muito convincente. Então o trabalho que eu tenho feito sobre estudar para quê, trabalho com educação há muito tempo e oriento jovens sobre isso, eu busco a causa dessa necessidade humana de estudar. E o ser humano, então, ele passou, durante a evolução, a psicologia evolutiva me traz isso, por algumas fases. E uma das fases que estamos vivendo hoje é uma fase do conhecimento. E essa fase do conhecimento, ela surgiu no século XVIII, quando surgiu um grande movimento no mundo chamado Iluminismo, e o Iluminismo dizia, ilumine a razão. Descartes foi um grande pensador iluminista. Penso, logo existo. De tal forma que o pensar, a proposta do iluminismo foi, se você pensa, você desenvolve a razão, se desenvolve a razão, desenvolve a tecnologia, e se você desenvolve tecnologia, você vai ser mais feliz, porque isso é a essência da humanidade. Então, a proposta do iluminismo do século XVIII desembocou no século XX. Que o século XX, se você observar, foi um século totalmente diferente dos outros séculos. Ele começou de um jeito e terminou de um jeito diferente. Completamente diferente. Também. Então você veja aí que foi uma grande questão. E veio a sociedade do conhecimento no século XX. E a grande questão foi os anos 60, onde houve um grande movimento da sociedade. Então, o estudar para quê? O homem, a partir do século XVIII, desenvolveu a razão e no século XX eclodiu o movimento então do conhecimento. Então a tecnologia foi muito forte no século XX. A internet, os computadores, a ciência da medicina, tudo é século XX. Então nosso referencial grande é o século XX. No entanto, isso veio antes do século XX. Pois é, mas quando a gente fala de estudar para quê, a questão Daí pegam alguns exemplos. O presidente Lula, por exemplo, ele não tem faculdade, né? Ele não fez, ele se orgulhou no dia que ele assinou o diploma lá, que foi o primeiro diploma. E tem alguns exemplos, né, de pessoas que fazem até a quarta série primária e são empresários de sucesso. Não é um pouco de argumento para as pessoas que não querem, não gostam de estudar? Vamos voltar no tempo um pouquinho para conceituar essa questão. Vamos voltar no tempo e a antropologia nos dá um suporte. Qual é o suporte que a antropologia nos diz? Vamos pegar o Homo sapiens há 100 mil anos atrás. O Homo sapiens vivia na caverna. Isso é estudado muito. Então, ele estava só numa caverna ele precisava sobreviver. Vamos pensar um pouco nisso, Ademar. Quais são as necessidades básicas de um homem sobreviver naqueles tempos de primórdios da humanidade? Ele precisava ter 3 fatores para poder sobreviver. O primeiro deles, ele tem que ter um local para ele ficar, que é um abrigo, que é a caverna dele. E se você observar, até hoje, as pessoas estão buscando um abrigo. Que é a casa e o apartamento, é a caverna dos nossos ancestrais. Dentro da caverna, quando ele tinha então o local para ele sobreviver, se protegeu, ele precisava se aquecer, porque o corpo humano tem 36,5 graus Celsius de temperatura. Não pode aumentar a temperatura, risco de vida, febre, e também não pode baixar para 30 graus, risco de vida, que é hipotermia. Então o homem precisou manter a temperatura, fez o fogo. E nesses dias de frio você vê uma expressão interessante. Como que o homem fez o fogo? Primeiro ele atritou algumas pedrinhas, né? Depois ele descobriu que se ele atritasse uma madeira na outra, ele conseguiu fogo, não é verdade?
Então, se você vê hoje as pessoas na rua com quem você conversa, dia de frio, qual é o gesto que as pessoas fazem? Ainda estão fazendo fogo, ou seja, o cérebro mantém essas leis arcaicas no mais profundo da mente humana, essas leis. Então, todas as pessoas buscam abrigo, que o ancestral fazia, todas as pessoas buscavam o aquecimento e precisava sobreviver em termos de alimentação. Não é, Edmar? E como é que ele sobreviveu? Caçando e pescando. E como é que ele caçou? Descobriu ferramentas. E as ferramentas daquela época, que primeiro ele pegava um pedaço de madeira curta, depois ele foi evoluindo, e até pegar uma lança e depois um arco e flecha, então ele descobriu as ferramentas para caçar e pescar. Então até hoje o homem faz isso. As necessidades básicas de um ser humano quais são? Ele precisa ter uma casa, ele precisa ter a roupa, que substitui o fogo, para manter a temperatura do seu corpo, e ele precisava ter do alimento. Então, aí a resposta à sua pergunta do presidente Lula. O homem foi desafiado a vencer obstáculos. E é nesse desafio de vencer obstáculos que ele evoluiu. De tal forma, então, que você vê muitos empresários, e mesmo o presidente Lula, pelos obstáculos que ele teve de vencer esses desafios, e o homem acaba progredindo. Mas não é uma regra geral. A humanidade e principalmente a sociedade contemporânea precisa, num mundo competitivo, são as exceções que vencem sem a área do conhecimento. E do ponto de vista de estudar para quê, uma pessoa que está numa empresa lá, se ele não continuar estudando, não se aprimorar, ele vai ficando para trás. Voltando ao exemplo da psicologia evolutiva. Qual é a essência de um ser humano? Todos nós queremos e desejamos evoluir, não é verdade? Então o que é a evolução? Você adquire o conhecimento e, consequentemente, você evolui. Então, hoje nas empresas e mesmo nas profissões, aí daquele que não evolui, porque a sociedade é muito rápido. Você veja um computador, em poucos meses ele se torna obsoleto. Então é preciso que o conhecimento venha e a pessoa busque esse conhecimento para que ele possa então evoluir, acompanhar o processo. Pois é, mas professor, nós estamos conversando aqui com o professor Ivo Carraro e a discussão por que a gente precisa estudar tanto, né? Porque continuar estudando. Hoje é uma necessidade, todas as empresas, né? Todo mundo quer. Mas hoje nós temos um acesso enorme às informações. Já nunca se teve na história tanto acesso à informação. Mas uma coisa é informação, outra é conhecimento, né? O conhecimento em si, ele não tem muito valor. O valor do conhecimento está o que nós fazemos com ele. Aplicação prática. Qual é a utilidade? Não resta dúvida. Vamos pegar um exemplo da Universidade Federal do Paraná, onde nós preparamos no positivo os alunos para que o ingresso. Até este ano, nós tínhamos em média 40 mil inscritos. Desses 40 mil inscritos, vão ser aprovados quantos? 4 mil. Então você observa, Demar, que são aprovados 10% dos que se inscreveram. E aí esses 10% que vão fazer parte da universidade. Por isso, então, estudar para quê? Para que fazer parte dessa sociedade do conhecimento, que, consequentemente, a evolução e o conhecimento fazem com que a pessoa possa se projetar no mercado competitivo, e ele tem que estar muito bem preparado para isso. Então você pega os engenheiros, pega os médicos, e pega os jornalistas, os professores, os psicólogos, isso vai fazer com que eles tenham muito conhecimento. Porque, observe, se tem 40 mil inscritos e são aprovados 4 mil, quantos sobraram? 36 mil inscritos. E é esses 36 mil inscritos que estão fora dessa questão, dessa competitividade e está preparado para esse mercado. Consequentemente, o que precisa? O estudar para quê? Para que a pessoa possa ter o conhecimento e garantir com mais facilidade a sua sobrevivência. E qual é a sobrevivência do nosso ancestral? Ter uma casa, ter a sua roupa e ter o seu alimento. Essa é a garantia da necessidade básica do ser humano. Mas olha lá, vamos falar, o cara que vai passar na federal, vai ser engenheiro. Mas o conhecimento e estudar não está só aí na faculdade. Na verdade, nós sabemos que nem todas as pessoas precisam ter faculdade para ir bem na vida. Precisam continuar estudando. E daí tem os cursos técnicos, as outras coisas, né? Mas como é que faz hoje, por exemplo? Porque a gente, o senhor falou agora há pouco aí a busca da felicidade, o conhecimento traz, né, um pouco mais. Mas aí o cara trabalha 8 horas por dia, daí estuda mais 4. E daí tem filho, como é que felicidade que tem? A felicidade é uma construção. Sempre a filosofia nos diz isso, que as pessoas dizem, busquemos a felicidade porque essa é a essência humana. A felicidade é uma construção diária. A felicidade é construída no sentido de que quando você sai da sua casa para o teu trabalho, não importa o que seja, que prazer esse trabalho te traz.
Então, sempre gosto de falar para as pessoas que você avalia o teu grau de prazer no teu trabalho, independente, como você bem diz, não há necessidade de uma pessoa fazer uma faculdade. Os cursos técnicos resolvem, muitas vezes, o problema dele, sem ir para uma faculdade, desde que o trabalho dele dê prazer naquilo que ele faz. Sim. Então, ele faz um aprimoramento técnico. O conhecimento tenha sentido no trabalho dele. Não resta dúvida. E a felicidade é essa construção diária. Sempre gosto de dizer para as pessoas, Admar, que nós avaliamos o nosso estado de felicidade no domingo à noite, quando nós nos preparamos para ir dormir, e daí eu lembro no dia seguinte o que eu vou fazer. Se eu pensar comigo, segunda-feira é um dia que me traz um certo questionamento negativo ou de ansiedade, e isso eu tenho que repensar a minha vida. Procurar outro emprego. Ou estude alguma outra questão. No entanto, não importa o emprego que tenha, se esse emprego e com aprimoramento técnico, científico ou simplesmente um curso superior, esse trabalho lhe trouxe felicidade, ou seja, uma sensação de prazer no que você faz, você está no caminho do bem. E isso é ser feliz. Mas, professor, como é que o senhor vê hoje? No Brasil, há uns anos atrás, nós falamos a questão do trabalho e estudar, né? Que hoje é uma realidade, mas para o jovem não é muito realidade, né? Ou pelo menos para o jovem classe média alta, né? Exatamente. Nós sofremos uma inversão, ou seja, o jovem vai para a faculdade, depois que termina a faculdade, sai da faculdade formado e do ponto de vista de capacidade de sobrevivência é muito pequena, né? Porque a faculdade não prepara ele muito para o mercado de trabalho. Como é que o senhor vê essa mudança que nós sofremos? Porque daí nós temos a turma que não vai para a faculdade, que é o pessoal mais pobre, né? Que aí acaba indo para o trabalho. Mas tem essa discussão do trabalho infantil. Quando que prepara para o mundo do trabalho? Como é que fica essa questão na sua opinião? Na concepção. O homem nasceu, o homem se desenvolveu para o trabalho. O trabalho é parte. O trabalho é parte. Duas formas de nós avaliarmos o nosso trabalho. E quando se diz que o trabalho é algo bom ou ruim, depende do ponto de vista. Se você tem um objetivo na vida, por isso, antes do trabalho, é preciso ver aonde que eu preciso chegar, onde eu quero chegar. Eu tracei meu objetivo. E em função desse meu objetivo, eu tenho a minha ação. Pode ser uma ação de estudante, de preparo técnico, de preparo de ensino superior, mas eu sei onde vou chegar. Consequentemente, se eu sei onde vou chegar, eu tenho um motivo para isso. E quando eu vou no meu trabalho, se eu sei o que eu quero do meu trabalho, esse trabalho tem um nome, chama-se de lazer. E lazer é o trabalho laborial. Por isso, o trabalho de labor é um trabalho prazeroso. Quando não se tem objetivo, e quando você trabalha simplesmente para o teu dia a dia, o trabalho tem uma outra conotação, uma espécie de castigo, uma espécie de uma coisa ruim. Então, por isso que quando as pessoas não têm o estudo e não têm preparo técnico, depende do trabalho que elas fazem. Se esse trabalho for uma coisa laboriosa, ele vai se realizar nesse trabalho. E vai atingir os seus objetivos de vida e vai construir a sua paz, que é a sua felicidade. Mas nós entrevistei aqui, um tempo atrás, o professor Romanelli, ele dizia o seguinte, que o trabalho em si, ele é pejorativo, né? Que depende, ele é pesado. Por esses dois pontos de vista. Quem trabalha, né, na nossa história, na escravidão, há 100 e poucos anos tinha escravidão. Quem trabalhava era escravo. O patrão não trabalhava, né? Então tem um pouco essa coisa. Mas na verdade estou falando desse exemplo, só para a gente abrir um pouco a discussão. Agora, um homem sem trabalho, um ser humano sem trabalho, é um ser humano que perde a noção da realidade, né? Por isso a essência do trabalho. Então, o respeito ao professor Egidio Romanelli, que eu admiro muito, um grande neurocientista, então o trabalho pejorativo de que ele falava tem um nome chamado tripalium, que é o trabalho de castigo, que vem da escravatura. Mas se você traça um objetivo na tua vida, e você busca o teu objetivo, é através do trabalho que você vai conseguir. Então o trabalho deixa de ser um tripalho, deixa de ser uma coisa prazerosa, que é o labor. Então eu sempre defendo que o que você deseja da vida? Algo que você, uma profissão, que é através do estudo. Então o trabalho passa a ter um novo sentido e, consequentemente, aí o sentido da vida e do trabalho. Se me permite, Admar, o trabalho é algo que complementa o ser humano. Aquele nosso ancestral lá da caverna, os desafios que ele precisou enfrentar para sobreviver e, consequentemente, desenvolver inteligência. E para que serve a inteligência? Todas as pessoas com quem você pergunta, diz a inteligência, diz a escola, é uma habilidade de um ser humano para resolver problemas. Que problemas? De sobrevivência. Ou seja, a sobrevivência é essa de garantias de necessidade básica de vida. E é através do trabalho que você consegue isso. Nunca vi alguém que tenha resolvido a necessidade básica de sobrevivência sem não ser pelo trabalho. Pelo trabalho. Não está na nossa história, né? Sem trabalho, sem tal um vazio no ser humano.
Com certeza. Bom, estamos aqui conversando com o professor Ivo Carraro, então fomos para o trabalho, mas assim, estudar para quê? E a discussão vem aí, que nós, hoje o ser humano, cada dia mais, precisa se manter atualizado, né? Seja ele o técnico, o pedreiro, o carpinteiro, se ele estudar, se dedicar, ele vai melhorar a sua qualidade, a qualidade do seu serviço. E, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro, não é isso, né, professor? É consequência. Uma coisa lógica. Como é que se ganha dinheiro? Ganhar dinheiro é uma arte de ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro depende do trabalho que você faz. Esse dinheiro vai ter muito mais significado se tiver sentido naquilo que você faz ganhando dinheiro. E vai ser mais ou menos da qualidade que você tem capacidade de desenvolver. E essa qualidade está diretamente proporcional ao conhecimento que você vai... E quanto mais conhecimento você tem, mais habilidades você desenvolve, mais formas de ganhar esse dinheiro que você me fala, e consequentemente você vai deixar marcas de bem na vida. Posso dar um exemplo prático? Claro. O grande psicólogo do século XX, teve dois psicólogos no século XX que marcaram época. Jean Piaget e Sigmund Freud. O Jean Piaget, quando ele completou 80 anos de idade, foi homenageado em Paris e fizeram alguns discursos por ter completado 80 anos, e ele agradeceu os discursos quando lhe foi permitida utilizar a palavra, e ele disse: muito obrigado por tudo que essa homenagem estão me prestando, mas deixa eu falar a vocês os meus projetos de vida, com 80 anos. Esse é um grande exemplo de conhecimento. Vamos pegar um exemplo prático nosso aqui. Nós temos um grande Oscar Niemeyer, referência do mundo, com 100 anos de idade. Trabalhando. E trabalhando. Por isso que esses exemplos que temos que seguir. Mas e como que eu sigo esses grandes líderes de conhecimento e de atividade? Estude, progrida. Não importa o tipo de estudo que você tenha. Saia sempre do marasmo. Continue. Não importa a idade que você tenha, mas continue sempre. Busque o conhecimento, porque o conhecimento é uma das grandes chaves do sucesso humano. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o professor Ivo Carraro sobre estudar para quê. Eu quero lembrar vocês, nós temos aí, no Instituto Educa Brasil, temos uma parceria com a TVA, Canal 40. O nosso programa é retransmitido durante a semana no Canal 40. Você é assinante aí da TVA, que de vez em quando assiste o Educa Brasil aí durante a semana, que não teve oportunidade de nos ver aqui na Band, né? Muito obrigado pela audiência. E você que não é assinante de uma TV a cabo, quiser saber mais informações, pode acessar o site da TVA, www.tva.com.br. Também você pode ouvir os nossos programas, o áudio, né, no nosso site, nosso portal www.institutoeducabrasil.com.br. Tem os 10 últimos programas lá. Se você gosta, de repente não teve oportunidade, preferiu assistir a corrida, né, que tem de vez em quando no mesmo horário, você pode escutar o áudio pelo nosso site, né? Nós temos sempre discutido assuntos importantes que levam as pessoas a refletir sobre a educação dos filhos, sobre o porquê das coisas. E esse é o espaço que nós estamos construindo para discutir educação aqui na nossa região, né? E vamos, também quero lembrar vocês da nossa dica de proteção da natureza, né? Nós temos aqui todos os domingos fazendo a nossa contribuição, lembrando as pessoas. Tem uma discussão enorme aí que o mundo vai acabar, que está superaquecendo. Realmente eu acho, não sei se isso vai acontecer, todos os especialistas dizem que vai. Agora, que nós podemos melhorar a nossa relação com as coisas da natureza, podemos, né? Então, vai lá. Leve a própria sacola de pano à feira ou ao supermercado. Dispense as embalagens plásticas, elas demoram mais de 100 anos para se decompor. Não pegue mais sacola no mercado, leve se possível de pano, mas não pegue mais do que você precisa. Procure não gerar lixo, porque esse cuidado a natureza vai agradecer. Certo, né, professor? Certamente, sem dúvida. Professor, eu quero voltar a conversar com o senhor essa questão de como é que conciliar hoje, né? Porque eu acabei lhe perguntando isso, mas o senhor me deu uma resposta que não fiquei satisfeito. Mas como é conciliar hoje? Na verdade, nós trabalhamos muito, temos que estudar muito. Como conciliar isso, né? Porque hoje é necessário. Como é que faz isso? Na sua opinião aí. 2 pontos que quero me referenciar novamente. O primeiro é a importância do estudo como continuidade da educação que os pai e mãe concedem aos seus filhos. Então, o pai e a mãe acompanham seus filhos a determinado ponto e a partir dali eles seguem. Então, por isso que eles seguem, porque eles vão simplesmente construir a sua autonomia. Autonomia de vida, autonomia de sobrevivência. Como conciliar o trabalho e o estudo? Você me diz que nós temos que trabalhar muito e estudar muito e muita atividade. O que as pessoas precisam fazer é um planejamento.
Acontece se organizar, porque o cérebro humano se evoluiu porque houve uma organização de atividades. As pessoas são comuns, esse mesmo cérebro que desenvolve pelas atividades, ele é muito comodista. Ou seja, quando o cérebro faz você organiza um trabalho e você faz sempre da mesma forma, ele se acomoda. Um exemplo disso é o ritual de uma festa de aniversário de criança, é uma repetição sempre a mesma. O que falta para as pessoas, então, é mudar o paradigma. E para isso precisa se organizar. Um tempo para o trabalho, um tempo para a família, um tempo para o lazer, um tempo para o estudo e um tempo para dormir. O que acontece é que na tecnologia de hoje, às vezes as pessoas se desorganizam. Porque a televisão acaba muito, fica televisão, vai para a internet, da internet vai para os Orkut e vai para as mensagens e se desorganiza. Então, como que é possível a pessoa trabalhar e estudar? Desde que a pessoa, ademais, se organize. Um tempo para cada questão, há um tempo para tudo. O Eclesiastes nos diz isso lá, diz há um tempo para semear, um tempo para colher, há um tempo para o dia, um tempo para o outro, mas se organize. E nessa organização, saia de um lugar comum. Porque o homem, repetindo, só evoluiu porque enfrentou desafios. Mas para enfrentar desafios e vencer os desafios, tem que se organizar, Ademar. Se não se organizar, ele se acaba se atrapalhando e aí ele deixa de crescer. Aí fica muita atividade e pouco produtividade. Não, essa dúvida. Primeiro, objetivos. Existe um ritual que é preparar, apontar fogo. Às vezes as pessoas preparar fogo e apontar, ou seja, dão um tiro para todo lado e consequentemente se atrapalham e aí dizem, me falta tempo. Dizemos nós, falta tempo para os amigos, falta tempo para rever as pessoas que nós gostamos, falta tempo para leitura, falta tempo para lazer. Não é que falte tempo, as pessoas não se organizam. Eu costumo dizer que o tempo é a única coisa que é uma coisa mais democrática que tem. Todo mundo tem o mesmo tempo, né? Não resta dúvida. 24 horas é a mesma professora para mim. Não resta dúvida. Então a resposta que você está me pedindo é organização. Há um tempo para tudo, há um tempo para cada atividade da tua vida. Mas se organize, faça um planejamento. As empresas dizem isso, planejamento, para você atingir metas, as empresas dizem. E nós, como seres humanos, precisamos atingir os nossos objetivos. Então, eu gostava de dizendo anteriormente, se eu traço o meu objetivo de vida, eu tenho que me organizar para atingir o objetivo, mas para isso eu tenho que me organizar. O cérebro é algo fantástico, desde que eu me organize, ele me responde favoravelmente. Saiba o que quer e faça de cada uma coisa de cada vez. A lei é assim. Eu lhe provoquei com essa pergunta de trabalha muito, e as pessoas falam, estou trabalhando demais. Eu falo, olha, não se queixe, porque quem trabalhava muito era o seu avô, porque ele tinha que roçar o mato, plantar o milho, tratar a galinha para depois comer carne, né? Hoje você põe R$5 no bolso e vai no mercado, né? E compra um frango, né? Muito mais cômodo. Existe, então, a tecnologia é algo extraordinário. O século XX foi extraordinário, porque sobrou tempo para as pessoas. E o que sobrou tempo? Porque a tecnologia faz com que eu ganhe tempo. Só que como é que eu utilizo o meu tempo? Então, o que a psicologia me diz é o seguinte, primeiro defina o que você quer, depois faça o que tem que fazer. Vai se organizar. Nós estivemos conversando sobre essa questão de tecnologia, é muito interessante, até tivemos um programa sobre isso, né? Que a tecnologia ela veio com a promessa de nos ajudar, ou nos facilitar a vida. Realmente facilitou, está muito mais fácil viver. Mas ela atrapalha bastante, né? Porque a gente se atrapalha, é isso, né? Se atrapalha demais, desde que eu não saiba utilizar o conhecimento. As pessoas se atrapalham muito. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nos escutando, e é um prazer grande estar aqui, é que utilize a tecnologia para o teu bem. A tecnologia veio no sentido de que sobre tempo para o lazer, porque o ser humano precisa disso. Mas até se pensava, os escritores falam de sociedade do ócio, tem literatura sobre isso. No entanto, veja o seguinte, como as pessoas estão se envolveram demais com as atribuições da vida cotidiana. O que o iluminismo dizia? Você deve desenvolver a razão. Se você desenvolve a razão, desenvolve o conhecimento. Se você desenvolve o conhecimento, desenvolve tecnologia. Desenvolver tecnologia, você vai ser mais feliz. Ademar, vamos nas portas-livrarias de qualquer cidade do Brasil. Quais os tipos de livro que nós temos na porta das livrarias para vender? Autoajuda. O que houve então? Que de repente a tecnologia veio, desenvolveu a tecnologia e as pessoas estão precisando de ajuda. O que as pessoas precisam então é compreender o tempo que a tecnologia nos dá para utilizar essa tecnologia para as leituras, para o estudo, para o lazer, para falar com os amigos, utilizar o tempo para o bem. E não simplesmente, como você diz, ter muitas atividades, mas sem
rumo definido, sem objetivo traçado. Claro. Essa é a grande questão. Eu atendo jovens que vão para a Universidade Federal do Paraná e nessas questões todas que eu atendo, se eu tenho 40 mil inscritos hoje, eu digo que a estatística vai me mostrar que mais de 20 mil têm dúvida no curso que vão fazer. Ou seja, é uma sociedade de jovens ansiosos, porque não sabe bem o objetivo. Tanto é... Aí metade já depois que começa já desiste. Não que é o digo percentual, metade, professor? 25% mínimo. Tanto é que o Provar da Universidade Federal do Paraná está anunciando agora essa semana mais de 800 vagas. Então você veja... 25% dos que entram? Então vão entrar nesse próximo... 4 mil. 4 mil. Vai mudar, ter algumas vagas a mais. Mas vamos supor que 4 mil. Até 2 anos depois, mil já desistiram. Porque são aqueles jovens que não tinham... Não sabiam o que queriam. Não sabiam o que queriam. Porque não foi orientado, não foi valorizado o seu potencial, a sua tendência inata, não foi observado pela escola, não foi orientado para isso. Consequentemente, deságua lá na universidade pessoas que retomam depois. Que desperdício de recursos, não é mesmo? Recursos, tempo, humanos, ansiedade de família, de mar, financeiro, projetos de vida, sonhos desfeitos, porque são jovens que não sabiam o que queriam e foram para ir para a universidade, porque a sociedade diz, você precisa ir para a universidade. E lá eles não sabiam para onde ir, consequentemente eu tenho uma sociedade... Escolheram errado, escolheram a escolha pelo... Por isso o trabalho que eu faço no Positivo dá mais de 1.000 jovens por ano que eu determino, um trabalho que se faz, que determina o curso deles para evitar a desistência. Muito bem. Professor, rapidamente, eu queria que o senhor me desse algumas dicas para o nosso telespectador dessa questão de estudar, não só na questão da universidade, mas assim nas profissões, o que se tem de caminho hoje. Estudar para quê? Como? A primeira coisa, então, do estudar para quê? Como foi dito ao longo desse programa, o estudo vem na aquisição do conhecimento. E quando a pessoa detém o conhecimento, fica com mais probabilidade de vencer o mundo competitivo. O conhecimento me traz isso. Quanto mais se estuda, mais conhecimento tem, se desenvolve mais inteligências múltiplas. O que é inteligências múltiplas? Gardner nos dá muito exemplo disso, e é estudar para isso. Descubra, analise quais as suas tendências, no que você é bom. Do que você é bom, naquilo que você gosta, mas principalmente naquilo que você gosta de fazer. Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz. Aí você tem um sentido de vida. Analise isso, fale com profissionais da área, procure ajuda para que você possa descobrir isso. Então o teu estudo, quando você descobre o que você pretende ser na vida, o estudo é uma ferramenta tamanha. É a consequência disso. Aí o estudo tem sentido. Tem prazer de estudar também. Prazer de estudar. Por que muitas pessoas não têm o prazer de estudar? Às vezes não falta tempo. Primeiro, porque às vezes não sabe bem aonde eu vou chegar. E são vítimas, aspas, vítimas da tecnologia. E ficam nas madrugadas, e vamos falar especialmente para os jovens, ficam nas madrugadas em busca de Orkut, em busca de mensagens, e aí se desorganiza. E aí falta o sono, porque o sono é primordial na evolução da espécie. O sono é diretamente proporcional à memória, aí vai dormir na sala de aula. Então se organize. O que você deseja da vida, busque ajuda e trace um projeto de vida, e estude para você atingir o seu projeto de vida. Muito bem. Professor, olha, estouramos o nosso tempo rapidamente. Eu queria agradecer aí, muito obrigado pela sua presença. Acho que ficou claro para nós aí. Precisamos continuar estudando, né? Essa é a ideia. E não existe idade para isso. Estude sempre, leia sempre. Quanto mais você estuda, mais desenvolve o teu cérebro. Tem uma expressão muito atual no século XXI, plasticidade cerebral. Quanto mais você estuda, quanto mais você adquire conhecimento, mais o cérebro se transforma, aumenta a inteligência, né? E aumenta a inteligência, e principalmente você vai fazer algo que vai dar prazer e você vai ser muito mais feliz. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso programa. Deus conhece sempre, foi um prazer grande. Obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais um Educa Brasil, nosso encontro com a educação. Até lá! TVA, muito mais pra você. Esportes, filmes, séries, documentários, desenhos, clipes, moda, canais abertos, viagem, ação, romance. Muito mais pra você. Informação. Muito mais pra você. Diversão. Muito mais pra você. Assine TVA digital agora a partir de R$ 49,90. Imagem e som com qualidade de DVD. 3074-8383. Muito mais pra você.